Nádia, Ah, seja bem-vinda mais uma vez conosco. ai, obrigada pelo convite. Desculpa chegar aqui de última hora. Tava com uma criança aqui Imagina, em volta. a minha Tá- dormiu já. que bom. Ai, aqui ainda vai longe, A minha já descansou. que bom. Você tá me ouvindo e me vendo aí? Estou te ouvindo e te vendo perfeitamente, É? Nádia. Então tá, Thaís. Falei que nós fizemos essa live de hoje para bater um papo até com outras mães, né, com outras famílias, a respeito do desfraude. É um tema que muitas famílias ainda têm insegurança, né? Traz uma certa angústia. E foi um dos temas que pediram para nós na enquete que nós fizemos no Whisper essa semana. E eu acho que nada melhor do que mães para falar disso, né? Sim, Família, né? sim. A gente Uhum. trazer aí um pouco das experiências que a gente vai vivenciando com as nossas pequenas dentro de casa. Que às vezes a gente coloca, né, a teoria toda na prática e vê que não dá certo para todo mundo, né, Nádia? Uhum. Sim, é. Acho que é um momento da vida que toda mãe começa a procurar informação, né? Nessa época de desfraude, assim como é da alimentação, né? Cada fase da criança a gente vai buscar informação. Porque, como você falou, a gente não tem um manual, né? Das coisas que dão Sim. certo. Sou eu ou você? Voltei? Será que fui eu? Não sei. É. Também nunca Acho sei que travou quando eu. geral. É, tá. Qualquer coisa você me fala, se tiver, A se gente achar vai que te sou falar. eu mudo de lugar. Tá bom. Mas tá tranquilo ainda. Tava falando que quem dera a gente tivesse um manual, né, Nádia? Porque nós não temos. Às vezes o que dá certo para uma família não dá certo para outra. Então eu acho Sim. que a troca de experiências é proveitosa. Por quê? Porque a gente vê tanto os ganhos de todas as famílias, né, das famílias que a gente conversa, mas a gente também vê as frustrações e com elas a gente também aprende, né? Uhum, uhum. E eu falo que eu trouxe o processo de desfraude para minha casa de uma forma muito leve. Acho que por ser professora, por tratar com criança há mais de 20 anos e meu foco é na educação infantil, a gente já tem uma experiência, né? Tanto do positivo quanto do negativo, tanto do sucesso quanto do frustrante. E eu não queria sofrer com essa fase, né? Então, assim, eu esperei os sinais, eu tô indo devagar, o processo ainda está acontecendo, né? A Beatriz, Uhum. ela defraudou diurno, super tranquilo, com 2 anos e 3 meses, né? Na virada de 2019 para 2020, a Beatriz resolveu que não queria mais usar, aproveitamos as férias, né? Estávamos na casa dos avós, e aí compramos a calcinha, foi junto, escolheu os desenhos. Primeiro dia foi uns 3 escapes, né? E ela ficava aflita com o escape. Eu falava, ah, não faz mal, vamos trocar de calcinha. E Uhum. assim foi, né? O segundo dia ela já não fez e assim foi indo. As fezes foi mais difícil, né? Às vezes ela Uhum. segurava mais, mas a urina foi tranquilo. E eu lembro de um episódio muito engraçado das fezes, porque às vezes ela pedia, mas ainda não conseguia fazer. Tinha o pinico, tudo certinho, e tocava música. E aí um dia ela fez e ela saiu andando, ela estava de vestido. Conforme ela andava, as bolinhas iam caindo. E ela achou engraçado, né? Ela não ficou com nojo, ela achou engraçado. Ela falava, mãe, meu cocô tá caindo. Meu E eu cocô tá levei com caindo. leveza. Meu cocô tá caindo. E eu levei com leveza, né? Vai fazer o quê, né? Vamos lá, vamos recolher o cocô que tá caindo, né? Uhum. Então você vê, não causou nojo, não causou espanto, não causou medo.
mas a fralda noturna ainda está presente, É né? difícil, o noturno, né? É mais difícil. Então, assim, a gente vê que cada família, né, cada criança tem um estilo. Há uns Hum, dias atrás ela me pediu para tirar a fralda. Ela não quis dormir com a fralda, a gente sempre coloca com ela acordada. E aí ela falou que aquele dia ela não queria pôr. E aí eu e o pai optamos então por deixar sem. Foi uma noite de sucesso, acordou seca, fez toda aquela festa. Porque já vinha acordando seca há um bom tempo, tem né? Então, nada. ok, vamos lá. Uma noite sem fralda, beleza. 2 noites sem fralda, beleza. Na terceira noite, ela acordou encharcada. E aí o pai levantou, foi dar banho, tudo isso 4 horas da manhã, Nossa. aquela, né, aquele carnaval de madrugada. E aí no dia seguinte ela falou que ela não queria mais ficar sem fralda, Tem a... que ela queria pôr a fralda, né? E aí Uhum, nós respeitamos e voltamos à uhum. fralda, né? Então ela tá aí com 3 anos e 2 meses. Isso aconteceu, acho que em torno de um mês atrás, 1 mês e meio, no máximo 2. E optamos por deixar, né? Eu e o meu esposo conversamos a respeito disso. Para que forçar se ela se sentiu insegura de ficar sem, se ela não quer amanhecer molhada, se para ela isso foi incômodo e Uhum, tá uhum. indo, né? Hoje mesmo acordou seca, domingo acordou encharcada, a fralda não segurou, né? Então, assim, a gente está tratando com leveza. Eu acho que tudo tem um momento, né? Não sei como Sim, que você pensa e como que você está trazendo aí também, né? As suas experiências. sim, muito bom. Acho que você falou de coisas muito importantes. A gente queria começar aí voltar um pouquinho na sua fala, que você fala da forma que você acolheu ela também, né? Acho que isso é fundamental, a gente não reprimir, né? A gente não reprimir a criança quando ela faz no chão, quando escapa, né? Porque isso frustra. Ela já está frustrada porque ela viu que ela não conseguiu segurar esse xixi, esse cocô, né? Ela já está com esse sentimento ruim. E aí vem o adulto e ainda fala que realmente ela estava errada, né? Isso fica muito frustrante para a criança, mais ainda, pesa muito mais, né? Então sempre acolher, dizer mesmo, né? Não tem problema, a gente troca, é porque você está aprendendo, você ainda vai ficar pronta, né? Você ainda não está pronta, a gente é assim que a gente aprende mesmo, né? Então, sempre reforçar nesse sentido, isso é muito positivo. O desfraude da Nina já faz um tempinho, né? Que ela tá fazendo 5 anos essa semana. Então, o desfraude diurno, eu tô aqui tentando lembrar de coisas assim. Eu lembro muito que a gente começou no verão também, em janeiro, assim, e não foi nem por iniciativa dela, foi eu que, curiosidade minha. Ela já estava com 2 anos e meio. E aí eu pensei, vamos ver como ela reage, né, sem fralda. Ela tinha essa curiosidade de ver a gente no vaso, né, entendia cognitivamente o que era o vaso, o que era o xixi ficava ali, né, mas ela não estava realmente preparada ainda, mas eu fui fazendo o teste, deixando ela sem fralda, só de calcinha, para ir percebendo também a hora de fazer o xixi. E eu não me lembro exatamente, viu, Thaís, com quanto tempo, assim, mas foi mais ou menos com 2 e meio. E ela estava na escola, então a escola ajudou muito. A escola que ela vai aqui respeita muito o tempo da criança, não fazem esse desfraude coletivo, né? Forçado, Então, né? é, é muito tempo de cada um mesmo, porque tem que ser, né, gente? E foi, eu me lembro assim de escapes de acontecer principalmente na saída da escola, na cadeirinha do carro. Aí eu queria morrer, porque tinha que lavar a cadeirinha, o estofado, tudo. Aí me falaram para pôr aquelas fraldas de tapete de cachorrinho, fazer xixi, Sim. assim. Aí eu comprei e fui adaptar aquilo na cadeirinha para não acontecer. Mas eu me lembro que a gente tava na rua, ela falava que queria fazer xixi, eu logo achava um lugar para ela fazer xixi, né? A gente corre com a criança para ela fazer xixi, para dar certo, né? Então, esses momentos assim ficou gravado em mim, assim, da gente meio que desesperada, assim, querendo achar lugar na rua para ela fazer o xixi, com medo de que ela vá escapasse, né? É, o adulto sofre muito mais, né? Do que a criança. A gente fica A toda gente não preocupada. quer se frustrar, né? E você, quando Sim. você fala que você também parava, e aí me veio bem isso na memória. Eu tenho no meu carro um redutor de assento.
Hoje a gente já não usa mais, porque eu consigo segurá-la e ela prefere. Mas quantas vezes eu estava na rua e ela falava, mãe, xixi. Encostava o carro, primeiro comércio que tinha, às vezes eu pedia, já descia com a sacolinha com assento e colocava. Né? Eu falo que graças a Deus não foi na pandemia, né? Dava para descer tranquilo, Fazer não isso. tinha essa doideira toda. Mas era uma correria total. E a Rafaele até traz, né? Que ela é pedagoga e cada desfraude é um novo desafio. E é bem isso, né, Rafaele? Eu também sou pedagoga, vivenciei muito desfraude, vivencio ainda em sala de aula e é um novo desafio, né? Porque são crianças diferentes, famílias diferentes, Uhum. maturidade diferente. Tem horas que nem a gente fala do desfraude coletivo, né? Eu sou favorável desde que a gente veja que todas as crianças estão caminhando para, né? Tem Uhum. sempre um ponto fora da curva. E eu me Uhum. lembro que quando eu dirigi uma escola infantil, eu fui diretora, eu tinha uma psicóloga que me orientava. E ela sempre falava assim: tenta por 15 dias, deu certo, beleza, não deu, regride, espera Uhum. mais um tempo e volta a fazer. E a gente via que a ansiedade era mais da família, né? Tinha Uhum. famílias que às vezes relutavam no regresso. Né? Ai, mas já tirou, vai confundir a cabeça. Não, não vai, Uhum. porque a criança Não não estava vai. pronta, né? Uhum. Então, para ela tá ok voltar com uma fralda. A Beatriz, se você falar para ela, vamos colocar fralda durante o dia, ela assusta, imagina, né? Fora de Uhum. cogitação isso, até porque já está desfraldada há um bom tempo. As fezes escapou essa única vez de cair as bolinhas pelo chão. Depois ela sempre fez no vaso. Mas o que você falou, Nádia, a gente faz em casa. Eu sempre levei ela comigo ao banheiro, né? E o meu Uhum. esposo vai ao banheiro e também ninguém fecha a porta. Ela vivencia isso. Então, Uhum. eu acho que isso também é natural para a criança, porque ela vê o exemplo do outro, né? Ela vê que os Uhum. pais também utilizam o vaso. Hoje ela já não quer mais nem o pinico. Já há um bom tempo ela pediu para pôr o redutor no vaso. E agora, alguns dias atrás, ela quis que tirasse o redutor porque ela quer usar o vaso sem o redutor. Então, você vai caminhando junto com ela. Tem dia que ela vai ao banheiro sozinha. Tem dia que ela fala, me segura que eu vou cair. Eu falo, mas você acabou de ir sozinha, por que agora você quer que eu junto? Né? Porque eu vou cair, né? É a presença que ela quer, né? É o cuidado, é o estar ali. Às vezes ela vai ao banheiro, ela fala, mãe, sem cair no chão e espera para você me limpar. Então, fica ali, né? Batendo um papo enquanto ela está no banheiro. Então, tudo de uma forma muito natural, né? O Uhum. desfraude noturno, quando ela pediu para tirar a fralda, eu falei, opa, agora vai. Já fazia uns dias que estava amanhecendo seco. Poxa, que desagradável. 4 horas da manhã ter que tomar um banho, né? Pois é, Ter que no trocar meio a do sono. cama, ter que... É muito sofrido, né? Ter o sono interrompido. E aí eu me lembro até de uma fala da nefrologista dela. Beatriz faz acompanhamento com nefrologista, não tem nada a ver com desfraude. Eu sou produtora de pedras, pedras preciosas no rim, e a Beatriz puxou, infelizmente, isso, né? Ela faz tratamento porque ela já teve cristais. Então a gente faz um acompanhamento aí. E aí um dia conversando com a nefro, ela falou para mim, ela falou, Thaís, o desfraude diurno é muito mais tranquilo, né? Porque Muito. o mental, o cognitivo, enquanto a criança está acordada, é muito mais fácil. Ela falou, o Uhum. desfraude noturno é mais difícil. Tem crianças que Uhum. caminham igual, né? Vai com diurno e Uhum. com noturno de uma vez. Eu tenho uma No amiga mesmo que a momento. menininha dela é um mês mais nova que a minha e desfraudou diurno e noturno. Ela falou, mas tem crianças que não, então respeite. Então, assim, se eu já respeitava ouvindo uma profissional falar isso, eu fiquei mais tranquila ainda, né? E Uhum. às vezes, conversando com outras mães, o que que a gente percebe? A comparação, né, Nádia? Então, Sim. assim, a filha da minha amiga tem a mesma idade ou é um pouco mais nova e desfraudou. Ai, o meu não desfrauda. E aí a gente, enquanto família, começa a criar essa ansiedade e passar essa ansiedade para a criança, né?
Sim, sim, sim. E desfraude é uma conquista, né? E aí você pensa, meu filho ainda usa fralda, né? E o dela não, e o dela é mais novo, né? Às vezes é um ano mais novo, né? Um mês mais novo, coisa pouca mais de diferença de idade, assim, mas pra gente vem essa história, né? De que não estou fazendo certo. Entra até aquela culpa, né? Que a gente já conversou aqui em outro momento. Mas muito Exatamente. importante, né? A gente olhar para a criança como um ser diferente de todos os outros, né? Então, ver a sua individualidade mesmo, sua maturação. A gente falou que, né, do cognitivo tem que estar preparado para isso, né? O fisiológico, porque é muito fisiológico mesmo, né? Controle de esfíncter. Então, Sim. é maturação desses órgãos, né? É um Então, processo muito grande, né? é um processo muito grande e que não é linear, né? Como você falou, né? Tem dia que vai vazar, tem dia que vai querer pôr a fralda, né? E tudo bem, né? Até tá pronto mesmo. E aí você falando do noturno, né? A Catarina, eu tenho duas, né? A Catarina que faz 5 anos agora, daqui 3 dias, dia 28, e a Clarice, né? De 1 ano e 2 meses. A Catarina com 4 anos e 10 meses, que a gente desfraudou ela da noite. E mas foi um desfraude muito, um processo assim que com 3 anos ela quis tirar à noite. Aí a gente tirou, que ela foi uma iniciativa dela. E só que ela não ela sempre fez muito xixi à noite, sempre. Ela não nunca acordou com a fralda seca assim. E aí resolvemos tirar então, já que ela pediu. Aí ficamos acho que um mês. Comprei aqueles protetor de colchão também, sabe? Aí a gente E acordava ela, tinha que colocar o despertador e acordar ela para ela ir fazer o xixi na privada. Tinha dia que ela ia mais ou menos, tinha dia que a gente acordava, ela já tinha feito xixi na cama. Então, por um mês, assim, depois que ela fez 3 anos, foi. Não deu certo. Assim, e aí eu e o sofrido, pai né? foi sofrido. E eu e o pai ficamos frustrados aqui, mas como é que é? Por que, que não tá dando certo? Aí a gente foi pesquisar, a gente foi entender que é esse processo fisiológico, né? Que não adiantava a gente querer realmente fazer. E aí a gente foi conversar com ela também, porque ela que tinha pedido, né, para tirar, que não queria mais. A gente foi conversar com ela e voltou a fralda. Não, tudo bem, então. E aí eu tava grávida também, a Clarice já ia nascer, a gente falou, não, acho que não dá pra gente insistir com esse desfraude dela noturno agora. Agora, nesse momento, tá chegando uma outra bebê em casa até, né? E entendemos que era isso, que não era um processo que ia acontecer. Estava muito claro pra gente que era muito fisiológico, que ela não conseguia controlar, porque a Nina dorme muito bem, ela é uma criança que dorme muito bem. A titia babona falando aí, minha É, lá, ninoca. já tem alguém ali. Ai, minha linda. É a tia. É, ela dorme muito bem, Thaís. E eu ficava impressionada que, assim, ela não acordava com xixi. A gente ia ver o xixi dela Ah, 9 horas da ela manhã. ficava. Ficava dormia nesse xixi. Então, Dá às vezes a até gente dá não. mais dó ainda, né? Nossa, aí a gente ficava, não dá, porque se ela não percebe que ela tá molhada, né? Imagina se ela vai perceber que quer fazer xixi, né? Então, aí Exatamente. a gente desistiu e voltamos com a fralda. E aí, agora, depois de 4 anos, 4, quase 10 meses mesmo, ela começou a acordar muito seca, sempre. E ela vinha, ela que mostrou pra gente, porque ela era super independente, ela mesma acordava, trocava de roupa, tinha dia que a gente não via a fralda dela. E de repente ela começou a mostrar pra nós, né, a fralda. Olha, mamãe, não tem nada de xixi. Ela guardou, tem umas 10 Que fraldas guardadas. bonitinha. E ela fez a gente escrever na fralda a data, sabe? Tá tudo guardadinho, assim. Então foi um processo que ela foi percebendo também, acontecendo. Foi muito melhor, sabe? Do que se a gente tivesse ficado lá atrás, insistindo, insistindo num negócio que não ia funcionar. E agora Como ela não faz resolveu mais. aquilo, né? E você vê que para ela foi tão significativo que ela quis guardar, né? Eu falo que isso é muito importante para a criança, né? Quando ela tem Uhum. esses marcos. E eu acho que o que a gente vivencia hoje com essa geração que vem vindo, né, Nádia? A gente conversa muito sobre isso. É uma geração totalmente diferente, né? Eu atuo Sim. com crianças há mais de 20 anos, com educação infantil, e tem horas que eu me assusto com a minha.
né? Não é porque é minha, não é porque é filha de professora, porque eu sou aquela mãe desencanada, não fico forçando, vou respeitando. Mas, assim, elas têm uma criticidade e uma opinião absurda, né? Que nem o dia que ela pediu para não dormir de fralda, e eu até dei aquela insistida, né, Bia, mas vamos pôr. Eu não quero, né? E aí o pai já Uhum. olhou para mim, tipo, vamos deixar, né? Então vamos deixar, né? Vamos aceitar o que ela pediu, né? E aí você vê que esse diálogo que hoje as famílias, no geral, né? Não é eu, não é você, eu acho que é social isso, né? As famílias estão dando mais voz para essas crianças, Essas né? crianças. Estamos ouvindo Uhum. mais essas crianças. Eu acho que a gente acaba colocando elas como protagonista da própria história, né? A Uhum. gente tirou o protagonismo da família, dos pais, e começou a colocar esse protagonismo para eles, né? Tem hora que Uhum. eu até me assusto com tamanha independência, com tamanha. Né, a gente comenta muito sobre isso, eu e você, mas com tamanha voz, sabe? Eu quero, eu não quero, e saber Uhum. se posicionar. E o que eu vejo é que, assim, é, para que insistir em algo que não tá legal, né? Que nem ela mesma percebeu 2 noites secas, o dia que ela viu que ela teve que acordar para tomar banho de madrugada, não, não quero ficar de fralda de novo, né? Uhum. E tudo bem, né? O dia que a fralda vazou, que foi no fim de semana agora, que a fralda não deu conta, a gente tinha ido à casa da minha irmã e aí ela acabou ficando mais agitada, a gente põe para fazer xixi antes de dormir, mas mesmo assim não deu conta, né? E aí você fala assim, poxa, ela acordou já incomodada, a hora que ela viu que tinha xixi no chão, então ela ficou mais inconformada ainda, do tipo, eu fiz um monte, eu tava de fralda. Aí eu falei, aí acontece, vamos tomar banho, ficar fedida, né? Olha que cheiro de xixi, deixa aí que depois a gente limpa. E aí o pai já veio para ajudar. Então você vê essa leveza, eu acho que Uhum. é muito importante para eles, né? Uhum. E não aquela imposição. Tem crianças que, por exemplo, só fazem o cocô na fralda, desfralda da urina. E o Uhum. cocô segura, e se você não pôr a fralda, a criança não faz, porque a Não criança não faz. se sente confortável no vaso. Gente, você não vai pôr, né? Você vai deixar essa criança sofrer, segurando fezes, né? Com desconforto. Põe a fralda, uma hora ela vai se incomodar em ter que defecar na fralda, né? Porque é calor, é Uhum. incômodo, aquece, enfim. Eu acho que tudo tem um momento, né, Nádia? Eu acho que se a gente caminha com essas crianças nessa leveza, além da gente fortalecer os laços, eu acho que isso você pode falar muito melhor do que eu, né? Esse fortalecimento de laços que a criança tem com a família, né? Tem com os Uhum. cuidadores, seja com o professor na escola, né? Eu falo que desfraude em escola é tenso. Eu tiro o chapéu para os professores de maternal, né? Que desfraudam essas crianças, porque não é fácil, né? Cada um vai fazer um xixi num horário, cada um vai fazer o cocô em um horário. Aí um faz xixi, separa tudo para acudir aquele, né? Então, assim, eu falo que envolve todos os cuidadores, né? E o Uhum. desfraude é bem o que a gente falou, o desfraude ele tem que ser sem desgaste, né? Sem Uhum. desgaste para a criança e sem desgaste para a família e para os cuidadores, né? Uhum. Uhum. Sim, sim, tem que ser nesse sentido de leveza mesmo, né? Respeitando esses momentos, né? Como se disse, né? Deixar a criança mesmo mostrar pra gente qual o caminho que a gente tem que ir com ela, né? A gente vai estar apoiando ela nesse caminho, né? Se ela, né? Às vezes é curiosidade mesmo de, às vezes, dormir sem a fralda, né? Aqui foi super curiosidade também de querer ficar sem essa fralda, né? E 3 anos, achou que já estava grandona, né? Mas aí percebeu que também não era o momento e voltou, né? Então, acho que ir dando voz para essa criança mesmo, né? E acompanhando ela nesse processo junto mesmo, né? Não colocando regras, né? O que tem que ser, né? Prazos. Acho que forçar todo esse processo, né? Acho que é muito mais frustrante, sim. Exato. E eu acho que assim, o conversar com outras famílias também é muito importante, né? Há um tempo atrás eu estava conversando com uma amiga
lá de São Paulo, e pelo WhatsApp ela me contando do filho dela, né? E trocando experiências e pedindo, às vezes, uma orientação, né? E aí, quando eu coloquei como foi em casa, ela falou, nossa, né? Não imaginava que você tratava assim, né? Porque às vezes a pessoa acha, eu falo, isso é muito engraçado, acho que você que é psicóloga também acontece, né? Ah, ela é pedagoga, ah, ela é psicóloga, então com ela vai acontecer sempre tudo certinho. Não, Vai dar gente, a tudo gente é certo. humano, a gente é mãe, né? Quando a gente vira mãe, parece que as teorias elas fogem da Vou cabeça, né? embora, total. Ou parece que tudo aquilo que você acredita como teoria você põe na prática e você se frustra, você, porque você fala, meu Deus, né? Não deu certo, né? Ou demorou para dar certo, não era para ser assim, né? Então a gente vai também experimentando essa maternidade, né? E quando Uhum. você conversa com outra mãe, você acalma o coração dela e você acalma o seu, porque ora você vai estar dando para ela a sua experiência, ora você vai estar recebendo dela a experiência dela, Uhum. né? E o que eu acho que às vezes a gente precisa muito, né? Isso você trabalha brilhantemente, que é essa rede materna, né? De uma ouvir a outra, mas sem a cobrança. Ah, peraí. A da Nádia faz isso, a minha tem que fazer isso mais isso. Não, Uhum. né? Cada uma vai ter o seu momento, né? O seu desenvolvimento. Cada família tem a sua rotina, tem a sua forma de criar essa criança, né? Uhum. Tem famílias hoje que a gente estava até comentando isso, né? Fazem o desfraude natural, né? A gente até Sim. leu, não cabe na minha rotina, né? Não Uhum. cabe naquilo que eu consigo fazer. Então, que legal, tem muitas famílias fazendo que está dando resultado, né? De não Uhum. utilizar essa fralda desde de bebê, desde sempre, e ficar observando os sinais da criança. Sinais do Poxa, bebê. né? O bebê, você fazer isso com um bebê de dias, né? Você Uhum. já nunca Uhum. colocar a fralda. Você imagina a doação que essa família tem que ter para fazer isso, né? Eu Uhum. admiro quem consegue, que tem essa rede de apoio, que a pessoa tem que ter uma rede de apoio. Não cabe na minha rotina, né? Mas não é porque não cabe na minha rotina que para mim não serve. Eu acho que a Uhum. gente tem que conhecer, né, as Uhum. possibilidades para que a gente vá pincelando e criando as nossas possibilidades, né? Sim, sim, a gente fala muito isso, assim, com as mães, com as gestantes, né? É sempre essa conversa de buscar as informações, saber o que existe, o que é possível e ver o que é possível dentro da sua rotina, né? Da sua realidade, do que você acredita, né? E isso também vale para a gente poder voltar atrás nas nossas decisões também, né? Sim, sim. Decidi, então, que eu vou fazer dessa forma, mas não deu certo, então vamos voltar atrás, né? Eu acho que essa é a grande lição, né, da maternidade, a gente não ficar engessado num processo apenas, numa escolha apenas, né? Saber das outras experiências, do que é possível, outras formas que é possível de fazer, né? Em tudo, né? Amamentação, alimentação, desfraude, o cuidado, né? Porque hoje existe tantas teorias, né, Thaís? Cama compartilhada, cama separada, Montessori, é, tudo, né? DLW, né? Própria Realidade, tudo, alimentação. tudo essas teorias e a gente brinca que é um checklist, né, de coisas que parece que para maternidade dar certo tem que ter. Mas não, cada uma vai Não é escolher a assim, sua né? forma. E a gente vê o inverso também, né, Nádia? Eu, como professora, como pedagoga, a gente vê os dois lados, né? Então, a gente vê a família e vê as mães que querem desfraldar e a criança não está pronta. E a gente vê ao contrário também, né? Crianças que dão um sinal e que quer e que a família não quer, né? Uhum, Tem famílias, eu conversava muito com algumas mães que passavam por isso, né? Ao longo dos anos aí que eu estive à frente de uma escola de educação infantil, tanto como diretora, como professora. Tem famílias que às vezes não querem ver que a criança está crescendo, né? Então, se a criança está dando todos os sinais de desfraude,
e a família fala, mas ele ainda é tão bebê para tirar a fralda, né? Eu tive um caso que foi muito engraçado. A mãe fez assim para mim. E o meu tapete? Como que eu vou fazer? Ele vai fazer xixi no meu tapete. Você imagina eu ter que ficar lavando esse tapete? E a mãe, acho que ela estava tão aflita com a situação e a criança estava pronta e ela não queria. E aí eu falei para a mãe, mas você não precisa lavar o tapete. Como não? Ele vai fazer no tapete. Tira o tapete, enrola o tapete, deixa a sala sem tapete por um período. Nossa, é mesmo, né? Ela estava tão negacionista para a história que ela não cogitou a possibilidade de guardar o tapete, né? Ela se preocupava que ele ia fazer no tapete e ela ia ter que ficar lavando o tapete. Então você vê, não é que ela estava preocupada com o tapete em si, né? Depois, com o tempo, eu fui criando um laço melhor com ela e eu falei para ela depois que passou, né? Eu falei, você percebeu que você não queria que ele crescesse? Né? Não, o problema não era o tapete, o problema era você aceitar que o seu bebê estava tirando as fraldas. É mesmo, né? Então você fala, você tem os dois lados. E o conversar com as famílias é importante por isso, né? Enquanto professora, enquanto pedagoga, ou enquanto mãe, conversar com outras colegas que são mães, né? Porque às vezes a pessoa te sinaliza algo que você fala, nossa, eu não tinha percebido que eu estava indo para esse caminho, né? E eu acho, que nem a gente conversou já, eu até numa outra live com a fisioterapeuta, eu também comentei isso. Eu tinha tanto receio da minha filha cair, porque ela sempre caiu demais, né? Desde bebê, ela demorou para secar, depois ela começou a andar e caía, e para mim isso era um entrave, né? Tanto que ela bambeia, eu já seguro. Eu fui impedindo ela de se soltar, de ter autonomia. Né? E aí, a hora que eu conversei com uma colega que é fisioterapeuta, que até fez uma live com a gente, ela falou para mim, Thaís, deixa, é você que está segurando. E eu falei, gente, pedagoga, que vergonha. Tantos anos de experiência, encorajava todas as mães, estou fazendo tudo ao contrário. Precisou alguém de fora me sinalizar. Né? Não que hoje eu não fique preocupada quando ela cai, porque a bichinha é arteira, gosta de aprontar. Mas a gente já vê com outros olhos, né? Porque te sinalizaram algo que você parece que você estava numa bolha, você não estava vendo, que era você que estava impedindo. Né? E assim é com o desfraude, né, Nádia? E com outras situações da maternidade. Né? E com várias outras, né? Várias outras, assim, a gente perceber a nossa volta, assim, né? Perceber realmente o que está acontecendo e a gente reconhecer as nossas próprias emoções, os nossos próprios medos, né? Às vezes é muito difícil, principalmente nessa rotina louca materna mesmo, né? Você está ali fazendo atividades práticas que te impedem, às vezes, de ter contato com essas emoções, né? E, de repente, seu filho cresce, né? De repente, ele não vai usar mais fralda, não vai usar mais chupeta, não vai desmamar do peito também, né? O desmame também é um processo. A chupeta é algo que eu não estou preparada para falar da chupeta. Vai ter que ter uma live só de chupeta. Vou ter que trazer uma fono, uma psicóloga, porque eu usei uma equipe toda. 11 anos. Então, assim, todas as vezes que as mães na escola me pediam para, tenta tirar a chupeta, eu falava, não me peça isso. Não me peça. Isso é algo que eu não estou preparada para fazer. Eu sempre falava isso para as mães. Isso por quê? Né? E eu falava, eu sei, já passou da fase oral, tem que tirar. Mas não pede para mim, pede para outra pessoa. Né? Porque eu usei chupeta até 11 anos. E aí as mães riam, porque eu falava assim, meu Deus, eu falava, eu preciso de uma psicóloga, eu preciso passar por esse trauma. Né? Mas brincadeiras à parte, chupeta eu não tiro, que nem às vezes a minha usa chupeta, né? E às vezes fico o dia inteiro, eu falo pra ela, pelo amor de Deus, tira essa chupeta. Guarda essa chupeta. Você já acordou, você tá brincando, tira a chupeta, não tô entendendo o que você tá falando. Eu fico cobrando, mas assim, no fundo, eu tenho dó. Né? A gente sabe o estrago que faz, né? Mas é difícil. Então você vê, né? Eu sei de toda a teoria. Mas eu, como mãe, morro de dó de tirar a bendita da chupeta.
né? Então, assim como tem as mães que morrem de dó de tirar a fralda. Da fralda. Sim, sim, né? E, e pensar nisso mesmo, né? Que acho que tirar a fralda é um marco muito, muito significativo mesmo, né? Porque o que a Acho gente que a ouve é Catarina bebê. fez. Pois é. E o que a gente ouve é bebê usa fralda, né? Isso que a gente ouve muito. E se não tá usando fralda, então não é mais um bebê, Não é meu né? bebê. E muda É muito. muito eu falo que é muito difícil ser mãe, né, Nádia? A gente tem todas as teorias enquanto profissional, e a hora que a gente se vê com aquele pacotinho na mão, você fala assim, meu Deus, cadê as minhas teorias? Né? Porque Uhum. não é um manual, né? Não vem com manual, né? Então, Não. assim, a gente vai aprendendo dia a dia junto com eles, né? Eu falo que é uma aprendizagem constante, né? Tem hora que eu me assusto com a aprendizagem da Beatriz, que eu falo, gente, né? Parece que eu nunca lidei com criança, que coisa, como que isso já está acontecendo com a idade dela? Né? E às vezes ela é tão imatura para outras coisas. Então, o que você falou não é linear, né? Uhum. Oscila muito essa maturidade. Tem horas que ela fala para mim, mãe, eu não sou mais bebê, eu sou menina grande. E aí, hoje mesmo, nós fomos fazer uma caminhada. Ela falou assim: mãe, eu estou cansada, eu quero o colo. Eu falei, mas menina grande não vai no colo. Ela falou assim: mas eu não sou menina grande, eu ainda sou pequena. Aí eu falei: ah, não acredito. Né? Eu falei: não acredito que ela está argumentando comigo para eu pegar ela no colo. Né? Então, você vê assim, até a criança, eu falo que até isso eles já estão evoluindo, né? Na argumentação. Então, assim, Muito, ela muito. mesma flutua, né? Tem horas que ela quer ser grande e tem horas que ela Sim. quer ser bebê, né? Até Uhum. porque 3 anos e 2 meses é um bebê, eu falo, É um ainda é o bebê. meu bebê, né? É um bebezinho, sim, com certeza. E que seja livre dessa forma, né? Todas as crianças, meu Deus, que sejam livres, né? Para darem um passo para frente e darem um passo para trás também, né? Que a gente não reprima isso, né? Eu acho que é, o adulto talvez tenha uma expectativa tão grande de que, né, por exemplo, um marco como esse, né, que desfraudou, pronto, meu filho já é grande, aí começa a usar muitos argumentos com a criança que ela vai ficando uma adultinha mesmo, mas ainda pequena, né, e perde a leveza e as brincadeiras de criança, né, Perde a infância. perde a Eu falo que infância. isso é muito particular, né? A forma como a gente lida com as crianças, né? A forma como a gente vai trazendo os assuntos para essa criança, né? Como a gente vai. Eu falo que assim, instruir a criança é diferente de deixá-la adulto, né? Como Uhum, você falou, né? Eu acho que a gente tem que manter com a criança um diálogo muito aberto, né, dentro das possibilidades da idade, sem uhum, queimar etapas, né, sempre uhum, sem tirar dela essas fases tão importantes, né? Então, assim, uhum, ó, o não usar mais a fralda, o não usar mais a chupeta, né? O tirar a mamadeira, as crianças que utilizam a mamadeira, né? O ir para a escola, né? O desapegar da mãe e ficar com outras pessoas são fases que a gente tem que passar e que é dolorida, né, para a mãe. Eu falo que tem, eu admiro muito as mães que conseguem fazer esse desapego, esse desvínculo com facilidade. Tem pessoas que têm mais facilidade para isso, né? Eu já não uhum. tenho, eu já sofro, né? Eu já fico com aquele sentimento de, ai, meu bebê, né? Ninguém vai olhar como eu olho, Como né? eu. E a gente vai aprendendo também, né? Eu falo que assim a maternidade é uma escola, né, Nádia? Não adianta, a gente tem faculdade, tem pós, tem mestrado, pode ter doutorado, o que for, né? A maternidade eu acho que é uma escola para a vida. E sempre que eu converso com o meu pai, com a minha mãe, a gente vê que para eles a maternidade, a paternidade ainda continua independente da idade que a gente tem, né? De sempre eles trazerem alguma coisa que remete à nossa infância ou que eles ainda estão aprendendo a lidar, mesmo a gente sendo adulto, né? Então, eu Uhum. acho que a partir do momento que a gente vira a chave ali para mãe, para pai,
o aprendizado é outro, né? Começa uma nova escola, né? Uhum, uhum. Muito bom, muito lindo isso que você trouxe, assim, de incluir até os nossos pais, né? Como que é isso mesmo, né? Olhar para eles também, né? De que como para eles ainda nós somos filhas deles, né? Assim, e apesar deles já serem avós, né? E que para eles ainda também é significativo isso. Sim. E essa lembrança, né, de quando eles foram pais mais novos, né, da gente criança, é muito viva, né, para eles. E com certeza vai ser assim para a gente também. Eu fico sempre pensando nisso, né? Legal, Nádia. Acho que dá para a gente já ir finalizando, né? A gente está quase já no nosso horário. O que eu acho bacana, né, que as pessoas vão entrando, vão saindo, a live fica depois gravada no IGTV, e às vezes as pessoas podem assistir e ter dúvidas, né? Então, assim, a gente está à disposição para o pessoal, caso vocês tenham alguma dúvida, ou no meu perfil, ou no da Nádia. Nádia, como que tá o seu mesmo? É Nádia? Tá Nádia Moraes Saconato. Ixi, você sabe que nem eu sei como que Bom, tá deixa inteiro eu lá. olhar aqui, peraí, vamos olhar, peraí. A gente nunca sabe como que tá o nosso perfil, né? A gente Porque entra aqui. acho que é Nádia.Moraes underline Não, tá Saconato. Namorais, underline, Saconato, Psi. Fiz Ah, isso. Eu já vamos mudei lá. ele umas 3 vezes para eu Para ficar decorar mais ele, mas eu fácil, a gente esquece, né? Namorais, underline, Saconato, ponto ponto, PC. Psi. É esse Mas mesmo. também a Nádia Obrigada. está marcada na figurinha, no feed lá da nossa live de hoje, então dá para vocês também contatarem a Nádia. A Nádia é psicóloga, né? Além de ser mãe da Catarina e da Clarice, ela é psicóloga, cuida aí da parte de parentalidade e psicóloga perinatal e parental, tá vendo? Dessa vez eu Isso. acertei. Então, assim, a Nádia cuida de toda essa fase da gravidez, da maternidade, né? O que envolve a maternidade e a paternidade aí dessa gestante e o pós-parto também, certo? Isso mesmo. Nos Todas essas ajuda nessas questões informações. com as crianças também, enquanto são pequenininhas, né, Nádia? Ai, não tem como dissociar, né? Não dá. Não, 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 tá tudo ali junto mesmo, né? Obrigada, Nádia, por esse bate-papo. Eu acho que isso traz Ah, leveza para quem está assistindo, né? É o que a gente falou, a gente não está aqui para passar nenhuma receita porque não existe, né? uhum. Mas eu acho que quando a gente compartilha as nossas experiências, do tipo, ainda tá de fralda com 3 anos e 2 meses à noite, ou desfraldou noturno com 4 anos e dez 4 anos meses, e 10. as pessoas começam a ver possibilidades, né? Começam Uhum. a ver uma luz no fim do túnel. Não precisa desfraldar naquela idade, porque não é uma chavinha que muda e que a partir daquele momento, né, a criança tem que crescer e amadurecer para aquela atividade. A gente vai respeitando, vai caminhando junto, né, Nádia? Uhum. Sim, sim. Só uma coisa que eu lembrei, quando eu comecei a pesquisar um pouco sobre o desfraude noturno, e eu vi que crianças ficam usando fralda até mais velhas mesmo, né? Eu acompanhei uma psicóloga, que eu vou até falar dela aqui, ela chama Nanda Perim, é Psimama, não sei se vocês conhecem aí, mas ela é muito ótima, assim, desfraude. Ela é muito boa. E ela traz muito desse conteúdo. E aí os conteúdos dela mostrava que nos Estados Unidos existe fraldas para crianças até 11 anos de idade. Fralda infantil mesmo, né? E ela teve uma situação na casa dela, ela é brasileira, né, Nanda, e que o filho dela mais velho, ela não achava fralda que servia para ele noturna, e ela teve que trazer de fora o tamanho certo para ele. A gente não tem aqui no Brasil, né? Então, assim, pensar dessa forma mesmo, né? Que cada criança tem seu momento e que a gente precisa respeitar mesmo, né? Exatamente. E Fala de novo o perfil dela, Nádia, que é cortou. psimama. E se mama, vou já pôr para seguir também. E é legal a gente pegar esses profissionais de referência porque ajudam a gente também, né? Eu falo que aí é os Sim. laços, né? É criar essa rede, né? Cada um acaba se especializando às vezes em uma área e isso nos ajuda muito.
Então, eu acho que Sim. é uma dica valiosa aí para as mães que às vezes ficam aflitas, né? Escutar o nosso relato, mas tem alguém de referência que também pode trazer muitas informações, né? Sim, sim, é muito bom. Obrigada, viu, É Nádia? isso, Thaís, eu que Mais uma agradeço. vez, Ah, eu que obrigada agradeço aí esse pelo papo, convite. pelo compartilhamento aí das suas experiências. Ah, é muito gostoso relembrar, recordar. Daqui E a logo pouco vou ter uma começa de experiência. novo, né, Nádia? Pois é, logo vou ter uma Do jeito, experiência do digital. jeito que essa é madura, é capaz de vir cedo. Vamos ver se a maturidade dela para controle de esfíncter for igual à motora, ó, Já, já. acompanha as artes da dona Clarice. Me divirto com ela. Ai, gente. Ela já fala cocô. Ela, quando ela faz, assim. Não quando ela faz, né? Mas eu vejo que fez e tá na hora pra. Finaliza Cocô, depois. ela fica. Cocô. Gente, ela tá com um ano Não. e dois, né? 1 ano e 2. Quase Gente, 1 ano e 3. tá vendo? Essa é a avançada. Eu me divirto com ela. Todas as vezes que você põe as coisas dela, eu me encanto. Porque eu falo, essa daí vai ser do peru, como É, exatamente. É um isso beijo, mesmo. Nádia. Obrigada, viu? Bom Ai, descanso. obrigada a você, Thaís. Um beijão. Foi uma delícia, tá? Tchau, Até tchau. Até a mais. próxima, pessoal. Obrigadão. Tchau, tchau. Até.